Amém. A palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse dia de hoje, tecnicamente eu não preciso nem falar muita coisa, fazer muita conjectura. Aqui é algo simples, mudando um pouco o foco do que nós vimos no dia de ontem na missa à noite. A palavra de Deus que nós escutamos agora, podemos olhar, eu tenho que me perguntar sempre, como eu tenho sido esse terreno? Aqui quando Jesus fala, ele faz uma promessa no meio da palavra, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver, e nem os olhos para ver, e nem os ouvidos para ouvir. Nem compreendem com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Aqui o que Jesus fala, e quando ele apresenta essa realidade, ele deseja para nós que se nós olhamos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, mas compreendemos com o coração, a promessa é que ele cure o nosso coração. Ele não está dizendo que ele vai realizar outra coisa, ele está dizendo que a palavra, a partir do momento que eu a escuto, coloco em prática na minha vida, mas eu não compreendo só com o meu raciocínio, eu compreendo com o coração. A promessa da palavra de Deus para nós é que tenhamos um coração curado. Porém, muitas vezes o nosso coração não é curado porque ele se encontra na realidade dos terrenos. E nos últimos dias, qual é a realidade mais próxima a nós? É justamente essas preocupações. A palavra que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Eu acredito que nós não temos preocupações de sermos ricos. Você não está querendo ser milionário. Eu também não, e muitos de nós não estamos. Mas as preocupações que nós trazemos de outras situações que estamos vivendo, muitas vezes impede que a palavra de Deus entre dentro de mim. É aquilo que eu disse ontem, aproveitando um trechinho do que eu pensei e falei ontem aqui, assim como a Emir Nogueira vai dizer que eu preciso muitas vezes trocar a minha realidade de vida pela realidade da palavra de Deus. Quando eu leio e a compreendo assim como Jesus vai falar com o coração, ele vai curar o meu coração, mas para isso eu não posso ficar preocupado demais com as coisas. Vejamos que muitas vezes nós nos tornamos pessoas tão preocupadas, e é engraçado que nesse tempo de pandemia nós vamos encontrar muita gente solidária, né? Acho muito bonito, né? Você vai ver pessoas que se preocupam com os outros, gente solidária de verdade, não gente solidária assim, que está preocupada em fazer uma coisinha para ajudar, mas só com a intenção lá na frente de ganhar alguma coisa. Tipo alguns artistas globais assim, que fizeram o WhatsApp do bem, né? Aquilo não é ajudar, aquilo não é uma colaboração e aquilo não é contribuir de coração. Desculpe, muitas vezes a gente está olhando, mas a gente está faltando compreender a verdade. Aquilo é um modo de manipular politicamente as pessoas. Agora, eu tenho que parar para observar que muitas vezes existem pessoas boas, e aqui eu tenho que tentar ver, eu preciso deixar de me preocupar só comigo. Quando a gente fala assim, é justamente eu começar a olhar a realidade que me circunda. Eu preciso começar a perceber que eu não posso ficar só olhando para dentro de mim. E as minhas necessidades e as minhas coisas. Exemplo simples é a realidade que vive em alguns estados. Fecha, igual o estado de Goiás, né? Amanhã se decide se vai abrir ou se vai fechar tudo. Abre ou fecha tudo de vez. Mas é engraçado, quando a gente fala em fecha tudo de vez, alguns dizem, não, feche e fique em casa. Mas eu esqueço que enquanto talvez eu esteja ganhando o meu salário, o outro não está ganhando nada. E quando falam, não, vamos trabalhar só as coisas essenciais. Mas quem determinou o que é essencial ou o que não é essencial? Porque, por exemplo, talvez para aquela pessoa que vende o sorvete no parque, a água de coco ou qualquer outra coisa, aquele é o único serviço que ele tenha. Se ele não fizer aquilo, ele vai comer do quê? Vai viver do quê?
É igual a realidade da pessoa em São Paulo, que foi despejada da casa porque ela ficou em casa e não tinha trabalho e ela ficou e eles foram despejados. A mãe e 4 filhos. Eu tenho que tentar perceber que o terreno que Jesus está falando aqui é um terreno que toque a realidade, eu compreenda e escute a palavra, eu ouça a palavra, mas eu não compreenda só com a minha cabeça, eu escute e a compreenda com o meu coração. E isso vai fazer com que o meu coração seja este lugar onde a palavra vai germinar. Por isso, irmão e irmã, eu gostaria de convidar você a se perguntar nesse domingo como tem sido o terreno que tem sido plantada a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho sido aquele semeador, e quando a gente escuta essa parábola do semeador, a gente talvez nunca pense que a gente é o terreno. Às vezes a gente pensa que a gente é o semeador. Eu tenho sido um semeador que faço as coisas com largueza, com vontade, eu faço mesmo e jogo a semente sem preocupar onde ela vai cair, ou eu fico escolhendo 2, 3. Eu não sei se você já plantou milho, plantou feijão. Mas quando a gente planta milho, feijão, a gente põe assim, né? Faz a covinha, 3 coisinhas e passa o pé, né? 3 coisinhas, a minha avó plantava assim, né? Passando o pé. Joga e passa o pé e tampa o buraquinho. É engraçado que quando a gente plantava, sempre falava, é só 3 sementinhas. Era bem assim, regulado. Às vezes a gente está assim na nossa vida. A gente é regulado para a caridade, regulado em pensar só na gente, regulado só para as nossas coisas. Nunca, às vezes, nós pensamos com a cabeça de pensar primeiro ou talvez no outro também. Pensar que o outro também precisa e que às vezes aquilo que é confortável para mim pode não ser para o outro. Por isso, ao invés de eu dizer e às vezes escutar, né, tantas campanhas do fique em casa, eu queria que você parasse para pensar, será que realmente é isso que eu tenho que viver? Aqui eu não falo para nós nos revoltarmos e todo mundo sair e tal. Não, pelo contrário. Mas a gente aprendeu a olhar que o que talvez seja bom para mim não é bom para o outro. É engraçado que, né, desculpa, mas esses artistas globais que falam, fica em casa. Eles querem ficar em casa, mas a empregada vai trabalhar, a faxineira, a cozinheira, a lavadeira, o motorista, ou não sei o quê, isso, aquilo. O cara do iFood tem que trabalhar, o cara do restaurante tem que trabalhar, o fulano de tal tem que trabalhar, o cicrano tem que trabalhar, mas o resto, ou os ricos, ficam em casa. Desculpe, é uma campanha completamente absurda. Porque eu tenho que olhar que aquilo que é bom para mim talvez não seja bom para o outro. Por isso, a palavra de Deus ela coloca para nós esta realidade realmente diante de nós. E que nós possamos, ao ouvir a palavra, não possamos só compreender com os ouvidos e com os olhos, mas compreender com o coração. Porque aí sim o Senhor irá nos curar. Esta é a promessa de Deus a cada um de nós. Se eu olho com os olhos, ouço com os ouvidos e compreendo com o coração, aí sim o Senhor irá nos curar. Que o Senhor possa ouvir a sua oração nesse dia e que você possa se perguntar que terreno eu tenho sido. E quando você souber que terreno é você e que tipo de semeador você tem sido, você possa também, principalmente, saber que você possa semear com largueza e acolher também com largueza a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.